Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria começar o vídeo aqui fazendo um questionamento que daqui a pouco eu vou dar a resposta para vocês, mas eu quero que você pare para refletir. Se eu te perguntasse o seguinte, olha, nos últimos 100 anos, se eu considerar o mercado norte-americano, que a gente tem a maior série de dados, quais foram os tipos de ações, se eu separasse as ações em dois grupos, qual foi o tipo de ação, o grupo, que trouxe o melhor retorno? E mais do que isso, que trouxe a melhor relação de risco e retorno? A opção A são as empresas de dividendos, que a gente também chama de empresas de valor, o termo correto é empresa de valor, ou as empresas de crescimento. E como que a gente divide esses dois grupos? Basicamente, as empresas de dividendos, o mercado ele precifica elas normalmente a múltiplos menores, porque aquela empresa normalmente é mais morosa, não tem muito mais para onde crescer. Muitas vezes as empresas que distribuem todo o caixa já são empresas maduras, consolidadas, e não são empresas que têm um sex appeal tão grande, um storytelling de venda sobre o crescimento explosivo e potencial que a gente pode ter sobre ela no longo prazo. Então, as empresas de dividendos de um lado, que são normalmente as empresas maduras, e as empresas de crescimento do outro lado, que são as empresas que têm um potencial para crescer, que normalmente não distribuem dividendos e que têm uma trajetória muito grande para crescer, reinvestir no seu próprio negócio e abrindo mão da distribuição dos dividendos. Vamos supor que nos últimos 100 anos eu tenha dividido todas as 3.000 empresas americanas nesses dois grupos, em duas carteiras de ações diferentes e visto qual que performou melhor no longo prazo. Qual desses dois grupos você acha que performou melhor? E a segunda pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: vamos supor que dentro do grupo das empresas de dividendos e dentro do grupo das empresas de crescimento, eu ainda faça mais duas divisões. Eu vou pegar das empresas de dividendos, eu vou ordenar da maior, da que tem o maior valor de mercado, para a que tem o menor valor de mercado. E nas empresas de crescimento também, nesse grupo, eu vou pegar todas da maior de valor de mercado para menor, e eu vou separar no meio. Então vai ter o grupo das large caps, que são as empresas grandes, e das small caps, que são as empresas pequenas. Então, eu vou ter agora 4 grupos de empresas. Tem as empresas de dividendos small caps, de dividendos large caps, de crescimento small caps e de crescimento large caps. Ou seja, qual desses 4 grupos, se você fosse chutar, você acredita que teve a melhor performance histórica? Pois bem, a resposta é bastante contraintuitiva, como muita coisa nos investimentos também é. E é exatamente sobre isso que eu queria discutir com vocês hoje, para você ter uma alocação melhor da sua carteira de investimentos para o longo prazo. O que os dados históricos mostram para a gente é o seguinte: quando eu separo, eu simulo um investimento de $1 feito somente nas empresas de valor, que foi a primeira pergunta, desde 1927 até 2020, eu tive esse $1 virando $51 mil. Enquanto no grupo das empresas de crescimento, contraintuitivamente, eu tive $2.922 tendo se transformado aquele $1. Esse gráfico aqui está em escala logarítmica, a diferença foi praticamente quase 20 vezes a diferença de capital. A gente teve 15 vezes, mais ou menos, 17 vezes a mais de capital investindo no grupo das empresas de valor, que são mais as empresas de dividendos, do que as empresas de crescimento. E quando eu pego para esse mesmo período e ainda subdivido em dois grupos, eu pego as small caps de valor, large caps de valor, small caps de crescimento, small caps e large caps de crescimento, o resultado ele pode ser ainda mais surpreendente. Então, $1 investido em small caps de crescimento trouxeram uma performance ali, um capital final de mais ou menos $1.000, tá? Enquanto as large caps de crescimento trouxeram um retorno aproximado ali de mais ou menos $7 mil. Ao mesmo tempo, as large caps de valor, as empresas grandes de dividendos, trouxeram um retorno ali de aproximadamente uns $13, 14 mil. E as small caps de dividendos, as small caps de valor, trouxeram maior retorno, trouxeram um retorno ali de mais ou menos uns 200, 300 mil dólares. Lembrando que o gráfico está em escala logarítmica, tá? Por isso que o valor não crava aqui exatamente, eu estou estimando aproximadamente. Então, as small caps dos 4 grupos, as small caps de dividendos foram as empresas que trouxeram a melhor performance no longo prazo. E o mais curioso é que até hoje isso não se sabe o motivo pelo qual isso acontece. Quando a gente vai analisar essa série de dados de uma forma um pouco mais profunda, a gente consegue perceber ainda que as small caps de crescimento trouxeram esse excesso de retorno com menos volatilidade, o que é uma aberração.
Porque necessariamente, teoricamente, quando a gente tem mais volatilidade, a gente tem mais risco, a gente tem uma expectativa de retorno maior, que não foi o que se observou em todos os estudos que vêm sendo feitos sobre o assunto, desde do KPM, que é da década de 50, até os estudos do Paul Samuelson, até os estudos mais recentes, no caso do Three Factor Model e do Five Factor Model do Eugene Fama, que são estudos respectivamente de 1993 e de 2014, tá? E por que é interessante entender um pouco essa dinâmica? Porque esse tipo de informação te dá um pouco de sensibilidade sobre como investir por longo prazo. E aí você pode estar pensando, pô, Fábio, então agora eu vou investir só em small caps de dividendos. Fábio, eu não vou investir mais em nenhuma small cap de crescimento. Calma lá, porque as coisas não são tão simples assim, conforme eu vou mostrar aqui para vocês ao longo desse vídeo. Recomendo também vocês lerem esse paper que chama a Five Factor Model Asset Pricing, a Five Factor Asset Pricing Model. Esse estudo aqui, para quem é meu aluno, já está cansado de ver, a gente já se debruçou em cima dele ao longo de várias aulas, mas ele é um estudo gratuito, só você colocar o nome dele no Google, você consegue baixar. E o que é interessante desse modelo é o seguinte, o Eugene Fama, inclusive ele foi laureado do Prêmio Nobel por causa disso, ele começou a estudar para entender quais seriam as características, os fatores de empresas que trouxeram mais ou menos retorno. E lá em 1993, eles chegaram numa fórmula bem interessante que explicava boa parte do retorno das carteiras de investimentos. Ele viu que os três fatores, né, por isso chamava Three Factor Model, isso era lá em 1993, ele separava em três fatores que explicavam a performance das carteiras no longo prazo. O primeiro deles era o KPM, que é basicamente o nível de risco da sua carteira, o nível de volatilidade. Ou seja, o retorno de mercado do índice, por exemplo, menos o retorno da renda fixa, ou seja, o excesso de retorno da renda variável frente à renda fixa, versus o beta, que é um indicador que mostra o quanto que a sua carteira anda e é volátil em relação a um determinado índice. Ou seja, basicamente você ter uma exposição ao mercado vai te explicar boa parte da performance da sua carteira. Se a sua carteira tem um beta elevado, se a bolsa subiu 20%, sua carteira vai subir 25%. Se a bolsa caiu 20%, sua carteira vai cair 25%, ou 30%, enfim, depende do beta. Mas, basicamente, o primeiro fator ele é o menos importante, porque ele já era sabido há muito tempo. Se eu tenho uma carteira com ativos mais arriscados, normalmente eu vou ter uma performance maior. Se eu tenho uma carteira com ativos menos arriscados, eu vou ter uma performance menor do que a do índice neutro, que tem todas as ações. Então, aqui seria você comparando a sua carteira de investimentos com a carteira do índice, né? Seja as ações do Brasil com o Ibovespa, as ações dos Estados Unidos com o S&P 500. Só que o que ele descobriu, que foi bastante interessante, foram esses dois novos fatores. Ele percebeu que quando ele agrupava, né, e aqui as simulações que eles fizeram das carteiras de investimentos foram com todas as empresas da bolsa, isso é importante, não era uma carteira com 10 ativos, não era carteira com 20 ativos, era uma carteira onde você pegava todas as ações da bolsa e separava nesses grupos, ou seja, eu vou separar em valor e crescimento todas as 3.000 ações, e eu vou separar dentro desses grupos as empresas small caps e large caps. E o que ele percebeu? Ele percebeu que o grupo das small caps trouxeram um excesso de performance frente às large caps, que é esse fator SMB, que é small minus big, e o HML, que é o fator que mostra a diferença entre portfólios com alto e baixo múltiplo. Porque o múltiplo no final do dia de uma determinada empresa, seja relação preço-lucro, preço-valor patrimonial, ele diz sobre o que o mercado espera de crescimento da empresa. Normalmente, empresas de crescimento muito acelerado, elas vão ter múltiplos maiores porque o mercado já está precificando o crescimento dela. E empresas mais morosas, mais de dividendos, normalmente têm múltiplos menores, no geral. Então, ele separou, obviamente, crescimento e valor dessa forma. Das empresas com múltiplos maiores para as empresas com múltiplos menores. E ele percebeu essa aberração. As small caps trouxeram, no geral, uma performance melhor. As empresas de múltiplos menores, que são empresas de valor, por definição, que normalmente são as empresas de dividendos, trouxeram, na média, uma performance maior do que o contrário. E o que é interessante, né, em relação a esse estudo? Que depois a gente teve o Five Factor Model sendo elaborado em 2014, que ele ainda adicionou 2 fatores. Ele abriu ainda mais dentro desses grupos empresas que investiam de forma conservadora
o seu capital, tinham também um excesso de retorno, e empresas que tinham uma alta lucratividade também apresentavam um excesso de retorno. E o mais interessante é que isso aqui não se sabe por que isso acontece até hoje. Você consegue evidenciar isso através da análise de dados, mas não se sabe o motivo pelo qual. Mas o motivo, muito provavelmente, segundo o próprio Gini Fama, vem de fatores psicológicos e de fatores de preferência. As pessoas, no geral, têm preferência por empresas de crescimento e, no geral, isso faz com que o mercado como um todo tenda a sobreprecificar as empresas de crescimento, porque elas têm de fato um alto potencial de valorização, e subprecificar aquelas empresas mais morosas. É quase como se constantemente as empresas de valor elas estivessem constantemente sendo sobreprecificadas em uma leve magnitude pelo mercado e as empresas de crescimento estão sendo sobreprecificadas simplesmente pelo fato do mercado ter um grande sex appeal sobre esse tipo de empresa. Normalmente são empresas de tecnologia, empresas de crescimento, empresas que têm um projeto robusto de crescimento por longo prazo, com alto potencial de valorização. Isso faz com que as coisas funcionem dessa forma. Mas você deve estar pensando o seguinte: Fábio, quer dizer então que eu não deveria ter empresas de crescimento? Não é bem assim. Porque o que acontece? Quando a gente pega os desvios de retornos dos investimentos, dessas carteiras de investimentos, a gente tem o que a gente chama de skewness, que é, basicamente, vou tentar simplificar aqui, um deslocamento, uma assimetria da distribuição normal de probabilidade de retorno das ações para o longo prazo. Então, como assim? Quando eu tenho um índice geral de mercado, por exemplo, o S&P 500, o S&P 500 ele vai ter ali as 500 maiores empresas norte-americanas, vai ter empresa de crescimento, vai ter empresa de dividendo, então ele é um índice relativamente neutro. Tá? Ele vai ter ali praticamente a maioria das ações do mercado, todas elas devem ser de crescimento ou de dividendos. Então tá tudo ali dentro do grupo, é como se isso fosse representado por essa distribuição normal de probabilidade. Quando a gente pega e separa historicamente as empresas de valor das empresas de crescimento, o grupo das empresas de valor, a gente tem uma performance mais parecida com esse deslocamento aqui, que é o que a gente chama de uma skewness negativa. O que isso quer dizer? Quando você amontoa todas as empresas de valor, normalmente elas têm retornos mais próximos à média. Você não tem pontos muito fora da curva, empresas que quebraram ou empresas que tiveram 100 vezes de retorno no capital investido. Então você tem retornos mais próximos de uma média, e esse retorno mais próximo de uma média gera uma média mais elevada. Porque apesar de você não ter pontos extremamente fora da curva positivos, você também não tem pontos fora da curva negativos. Então isso faz com que as empresas de valor, na média, tenham um retorno no agregado maior. Lembrando de novo, eu gosto de pontuar. A gente está falando aqui de empresas de um estudo que pega a divisão da totalidade das ações. Isso daqui não vale para sua carteira de 10, 15, 20 ações, ok? Quanto mais concentrada é a sua carteira, menos vale isso que eu estou colocando, que são os fatores. Para você ter o fator aparecendo, você precisa ter uma ultra pulverização nessas características para que o retorno venha das características e não venha necessariamente individualmente das empresas, tá? Mas só fazendo um parênteses em relação a isso. Ao mesmo tempo, o que acontece com a skewness do grupo das empresas de crescimento, que é uma skewness que a gente chama de positiva? Você vai ter, no geral, muito mais empresas com retornos estratosféricos dentro do grupo das empresas de crescimento, mas ao mesmo tempo você vai ter uma quantidade grande de empresas com retornos catastróficos, de muitas vezes de menos 100%. De empresas quebrando, normalmente small caps de crescimento. Por isso que o grupo das small caps de crescimento foi o grupo que teve o menor retorno. É o que tem mais skewness. Ou seja, é o grupo que tem a maior quantidade de empresas dando retornos estratosféricos, mas também é o grupo que tem a maior quantidade de empresas indo a zero. E aí, na média, o retorno fica muito pior, apesar de ainda ser um retorno positivo, né? $1 virou ali mais de $1.000 de 1928 até 2017. Quando a gente pega para analisar esses dados. Então, o que isso quer dizer? As empresas que vão normalmente dar 10, 15, 20, 50, 100 ou até mesmo 1.000 vezes o capital investido, elas vão estar dentro do grupo das empresas de crescimento. E as empresas que também vão dar retornos muito ruins também vão estar aqui dentro das empresas de crescimento. Então, hoje, essa é a explicação mais plausível do porquê que as empresas de crescimento
na média, quando eu pego todas elas, tiveram na média uma performance pior. Porque você tem também uma assimetria de retorno em algumas empresas que estão ali dentro que vão dar um retorno estratosférico. Então, se a gente pegar alguns exemplos recentes, as ações da Tesla, por exemplo, a Tesla fez o IPO em 2010 por $1 por ação, hoje as ações estão negociadas a $460. A Monster, lá na década de 90, cada ação valia mais ou menos 8 centavos de dólar, hoje cada ação vale $66. Se eu pegar aqui, por exemplo, Nvidia, mesma coisa. As ações saíram ali de centavos de dólar para $207. Então, essas empresas que têm um retorno totalmente fora da curva, elas estão dentro das empresas de crescimento. Enquanto que, na média, as empresas de dividendos não vão te dar solavancos muito elevados nem para um lado nem para o outro. Então, o que esse estudo aqui ele mostra e que pode ser interessante de você implementar na sua carteira? Faz sentido ter uma ultra diversificação em empresas de valor, porque você vai puxar a média da sua carteira para a média desse grupo, que tende a ser uma média mais elevada, e ter uma concentração um pouco maior e uma seletividade maior nas empresas de crescimento da sua carteira, para que você mire nessas empresas que vão ter ali 10, 50, 100, 150 vezes o capital investido. Eu, quando comecei a investir na Tesla, aqui em 2018, 2017, era mais ou menos uns 15, 20 dólares as ações da empresa. Cheguei a pagar 13, 12 dólares aqui em 2019. Hoje, $460. Nvidia, eu não invisto há tanto tempo. Eu comecei a investir em Nvidia, se eu não me engano, foi por aqui, 2020, mais ou menos. De 12 dólares por ação para 207 dólares por ação. Então, o estudo mostra pra gente uma certa sensibilidade nesse sentido. E se você quiser simplificar ainda mais a sua carteira, o que você pode adotar como estratégia? Você ter uma estratégia ampla e neutra com ETFs que vão te dar o retorno médio, como por exemplo um ETF de S&P 500 ou um ETF de Total Market, que vai pegar todas as empresas norte-americanas. Você tem um ETF VOO para S&P 500 e VTI para Total Market dos Estados Unidos. Você pode ter ETFs que vão te dar exposição a large caps, mid caps e small caps de valor. Ou seja, você vai ter exposição a essas empresas aqui através de ETFs que façam isso especificamente. E você ainda tem opções de ETFs nos Estados Unidos que fazem o Five Factor Model. Cadê aqui eu fechei o estudo? A gente tem ETFs que pegam os 5 fatores, que são alta lucratividade, investem de forma conservadora e são small caps de valor. Então você consegue, de forma ultra pulverizada, deslocar uma carteira neutra de ETFs para uma carteira com composição neutra, mais uma sobreexposição para as empresas de valor e para as empresas small caps ou para as empresas que façam o Five Factor Model. E aí, de novo, você deve estar se perguntando, Fábio, por que eu não vou ter só, então, small caps de valor? Porque esse excesso de retorno ele pode demorar muito tempo para ele aparecer. Se a gente pegar nos últimos 15 anos, as empresas de crescimento tiveram uma performance melhor do que as empresas de valor. Então isso aqui não é uma regra pétrea. O que a gente faz, quando a gente faz esse deslocamento de uma carteira neutra para uma carteira de fatores, é jogar a probabilidade para o nosso lado, considerando a base e a série histórica que a gente tem desses ativos. E na parte do stock picking, você pode ter também empresas de dividendos, empresas consolidadas, não tem nenhum problema, mas faz mais sentido que você tenha uma seletividade sobre essas ações. E mais importante do que isso, eu recebo muita dúvida da seguinte forma: Fábio, faz sentido ter small caps de crescimento? Fábio, faz mais sentido ter ETFs de large caps de crescimento? Não faz sentido, porque você vai estar jogando a média dessa parte da sua carteira para baixo. Se você for deslocar a sua carteira, você tem que deslocar ela para o outro lado. Uma outra pergunta também, que é muito frequente, é a seguinte: Fábio, não faz sentido investir em ETFs de small caps, porque esses ETFs, quando a empresa deixar de ser uma small cap, ela vai sair do ETF. Sim, e é esse o objetivo quando você tem uma carteira com ETFs de valor. Ou large caps de valor. Você está selecionando um grupo que tem uma característica e ao ponto de que tem tanta empresa dentro daquele ETF que não faz sentido. Você não vai se preocupar com qual ação está ali dentro. Você só quer as características de seleção daqueles ativos. Você quer só a parametrização que está sendo feita para a inclusão desses ativos dentro daquela carteira. Beleza? Então,
a gente tem aqui alguma sensibilidade sobre como tratar ou como melhorar a nossa carteira de investimentos para o longo prazo, sob a ótica das empresas de crescimento, das empresas de dividendos, das small caps e das large caps, beleza? Fica aqui também o meu convite, se você ainda não se inscreveu, semana que vem, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, vai acontecer o Workshop Renda em Dólar, ano 2025, onde a gente vai aprofundar esse e vários temas muito relevantes para quem quer investir melhor para o longo prazo, com foco em renda passiva em dólar, quer diversificar seu patrimônio exterior de forma simples e eficaz. Fica aqui o meu convite, vou deixar o link lá na descrição, vou afixar nos comentários também. É só você ir lá, colocar seu nome e seu e-mail, o e-mail no qual você quer receber as aulas que a gente vai enviar para vocês no dia 3, 4 e 5. Vai ser um enorme prazer ter você comigo nesse workshop, lembrando que é totalmente gratuito. E ao final do workshop, no dia 6 de novembro, a gente vai abrir as inscrições para a nossa única turma do Dollar Masters de 2025, que é o meu curso para você aprender do absoluto zero, com a minha ajuda, tudo que você precisa para montar uma carteira de investimentos violenta para o longo prazo, na melhor oferta da nossa história. Beleza, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizar o vídeo aqui, é muito importante entender que tudo que foi dito aqui até o momento não vale para uma carteira de stock picking, certo? Uma carteira, Fábio, então eu vou tirar todas as minhas empresas de dividendos, eu tenho 10 empresas de dividendos, vou tirar elas e vou colocar, ou tenho empresas de crescimento, vou tirar, ou tenho empresas de dividendos, vou tirar. Isso não é verdade para uma carteira de stock picking que é relativamente concentrada. Você tem 50 ações na sua carteira? Ainda assim é uma carteira concentrada. Todos esses estudos, eles são embasados em uma pulverização extrema de carteiras, porque todos esses estudos, eles pegam todas as ações que são listadas e simulam carteiras com todas as ações listadas que têm essa característica. De novo, ao ponto de que a característica de seleção, ela se sobrepõe a qualquer especificidade de empresas que tenham ali dentro. Você pode ter muito bem uma carteira de stock picking com 30 ações, talvez você ache que seja diversificado, mas tecnicamente não é uma carteira diversificada. Você pode ter uma carteira de stock picking com 30 ações, só com ações de crescimento que vai ter uma performance excepcional. Você pode ter uma carteira de stock picking também, com 30 ações, só de dividendos, que vai ter uma performance excepcional. Por quê? Como você está concentrado, o que vai ditar a performance da sua carteira, o risco e o retorno da sua carteira, é a seleção e a composição específica daqueles ativos. Não necessariamente as características e os fatores, como é o caso que eu mostrei aqui para vocês. Então, toda vez que a gente faz esse deslocamento da carteira para parte das empresas de valor, a gente faz isso através de ETFs que vão ter ali 400, 300, 600 ações que tenham aquelas características ali dentro do seu portfólio, beleza? Se você quer se aprofundar sobre esse assunto, não se esquece de fazer sua inscrição gratuita no nosso workshop Renda em Dólar, que vai acontecer na semana que vem. Link está lá na descrição. Beleza? Se você também não se inscreveu no canal, se inscreve. Amanhã a gente vai ter live falando só sobre ETFs versus stock picking. Vai ser uma live bem legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.